A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje seguimos nossa caminhada pelo livro de Miqueias. E agora entramos no capítulo 3. Até aqui Miqueias mostrou a corrupção do povo, a injustiça contra os mais fracos, a cobiça e a resistência em ouvir a verdadeira palavra de Deus. Agora o profeta volta sua atenção para aqueles que deveriam liderar o povo: os governantes, os líderes e os profetas. E a mensagem é muito séria, porque Deus estava mostrando que aqueles que receberam autoridade para cuidar do povo estavam usando essa autoridade para benefício próprio. Miqueias capítulo 3 versículos 1 ao 3. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Então eu disse: ouçam, vocês, líderes de Jacó, governantes da nação de Israel. Não deveriam vocês conhecer a justiça? Vocês que odeiam o bem e amam o mal, que arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Vamos entender um pouco o texto. Miqueias está falando diretamente com os líderes. E começa fazendo uma pergunta muito forte: não deveriam vocês conhecer a justiça? A responsabilidade deles era grande. Por que quem lidera não influencia apenas a si mesmo? Influencia outras pessoas. Um líder pode conduzir pessoas para perto de Deus, mas também pode conduzir pessoas para longe dele. Por isso Deus estava cobrando aqueles homens. Eles deveriam conhecer a justiça, mas estavam fazendo exatamente o contrário. Vejamos algo profundo. Quanto maior a responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos, maior também é a responsabilidade diante dele. Isso vale para governantes, vale para pastores, vale para líderes, vale para pais, vale para qualquer pessoa que tem influência sobre outras vidas. Liderança não é apenas posição. Liderança é responsabilidade. O problema daqueles homens era ainda mais grave. Eles deveriam proteger o povo, mas estavam explorando o povo. Deveriam amar o bem, mas estavam amando o mal. Deveriam defender os fracos, mas estavam se aproveitando deles. Miqueias usa uma linguagem muito forte para mostrar a violência daquela exploração. Era como se aqueles líderes estivessem destruindo o próprio povo que deveriam cuidar. Isso nos ensina algo muito importante. Vejamos algo profundo. Deus não considera a liderança um privilégio para ser usado em benefício próprio. Liderança é uma oportunidade para servir. Isso aparece claramente no ensino de Jesus. No reino de Deus, grande não é aquele que domina. Grande é aquele que serve. Jesus mostrou isso com sua própria vida. Ele era o Senhor, mas lavou os pés dos discípulos. Ele tinha toda a autoridade, mas usou sua autoridade para servir. Ele poderia exigir, mas escolheu entregar sua vida. E isso nos mostra o modelo perfeito de liderança: Cristo. Agora Miqueias continua denunciando os líderes, e mostra que chegaria o momento em que eles clamariam ao Senhor, mas Deus não responderia. Miqueias capítulo 3 versículo 4. Vamos ler. Então vocês clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo Ele esconderá o rosto deles por causa do mal que praticaram. Olha que sério. Aqueles homens queriam a resposta de Deus, mas não queriam obedecer a Deus. Queriam que Deus estivesse disponível quando precisassem, mas não queriam mudar suas atitudes. Vejamos algo profundo. Não podemos tratar Deus como alguém que existe apenas para resolver nossas emergências. Relacionamento com Deus não é procurar o Senhor somente quando precisamos de alguma coisa. É caminhar com Ele todos os dias. É obedecer quando ninguém está vendo. É permanecer fiel quando não existe benefício imediato. É escolher a justiça mesmo quando seria mais fácil escolher o caminho errado. Depois Miqueias começa a falar dos profetas que estavam enganando o povo. Eles anunciavam paz quando recebiam alguma coisa, mas declaravam guerra contra aqueles que não lhes davam nada. Miqueias capítulo 3 versículo 11. Vamos ler. Os seus líderes julgam mediante suborno, os seus sacerdotes ensinam visando lucro,
E os seus profetas fazem previsões em troca de dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está conosco, nenhuma desgraça nos acontecerá. Olha que situação terrível! A religião havia se tornado uma ferramenta de interesse pessoal. O problema não era apenas o pecado do povo. Era a corrupção daqueles que deveriam ensinar a verdade. Vejamos algo profundo. É possível usar coisas espirituais para buscar interesses carnais. Por isso precisamos ter discernimento. Nem toda mensagem que fala de Deus vem de Deus. Nem toda pessoa que usa o nome do Senhor está realmente comprometida com o Senhor. Nem toda palavra agradável é uma palavra profética. Miqueias estava denunciando justamente isso: pessoas que adaptavam sua mensagem conforme aquilo que recebiam. Se recebiam, falavam coisas boas. Se não recebiam, falavam coisas ruins. Isso não era profecia. Era interesse. E aqui existe uma lição muito importante para nós. Nunca devemos escolher aquilo que queremos ouvir e chamar isso de palavra de Deus. Precisamos permitir que a palavra de Deus confronte também aquilo que não queremos ouvir. Porque a verdadeira palavra não está à venda. Ela não muda conforme a conveniência. Ela não pode ser manipulada para agradar pessoas. Ela permanece sendo a verdade. E então Miqueias termina o capítulo com uma declaração muito forte. Miqueias capítulo 3 versículo 12. Vamos ler. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e o monte do templo, um matagal. Jerusalém seria destruída. O lugar que deveria representar a presença de Deus havia sido contaminado pela corrupção. E isso mostra novamente que Deus não olha apenas para a aparência. O templo estava lá. A religião estava lá. Os sacerdotes estavam lá. Os líderes estavam lá. Mas o coração do povo estava distante. Olha o centro da mensagem. Deus não se impressiona com a aparência religiosa quando o coração está longe dele. Podemos ter templos, cultos, cargos, ministérios, conhecimento, experiência. Mas nada disso substitui uma vida verdadeiramente entregue ao Senhor. É por isso que precisamos olhar para Jesus. Porque Jesus não veio simplesmente criar uma religião. Ele veio estabelecer uma nova aliança. Veio transformar corações. Veio nos reconciliar com Deus. E veio mostrar como deve viver aquele que pertence ao reino. Jesus é completamente diferente dos líderes denunciados por Miqueias. Eles exploravam. Jesus servia, eles buscavam benefícios. Jesus entregou sua própria vida. Eles usavam o povo. Jesus morreu pelo povo. Eles buscavam receber. Jesus veio dar. E eu te digo algo da parte de Deus. Se Deus colocou alguma responsabilidade nas suas mãos, cuide dela com temor. Seja justo. Seja fiel. Não use sua posição para ferir. Não use sua influência para manipular. Não use aquilo que Deus colocou nas suas mãos para alimentar apenas o seu próprio interesse. Lembre-se, um dia todos nós prestaremos contas diante do Senhor. E eu profetizo sobre a sua vida que Deus lhe dará um coração de servo, que Ele preservará a sua integridade, que você não será corrompido pelo poder, pelo dinheiro, pelo reconhecimento ou pela influência, e que sua vida será usada para levantar pessoas e não para destruí-las. Que onde Deus colocar você, sua presença seja uma bênção. Que sua liderança seja marcada pela justiça. Que suas palavras sejam verdadeiras. E que suas atitudes apontem para Cristo. Miqueias capítulo 3 nos deixa uma lição muito séria. Deus não está procurando apenas pessoas que ocupem posições. Ele procura pessoas que sejam fiéis dentro dessas posições. Porque posição pode ser recebida, mas caráter precisa ser construído. E quando Deus confia algo em nossas mãos, precisamos lembrar que aquilo continua pertencendo a Ele. Deus te abençoe.
E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.